Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, racismo. Projeto de lei proíbe que indivíduos condenados pelo crime assumam cargos públicos no DF. Startups. Projeto em tramitação na CLDF cria um novo marco legal para inovar o setor. Cicloturismo. Lei já em vigor prevê ações para desenvolver a visitação em Brasília através de passeios de bicicleta. E claro, vamos acompanhar como foram os trabalhos da Casa Legislativa na última semana. Na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, uma sessão solene realizada na Cidade Estrutural celebrou os 20 anos de criação da região administrativa. A homenagem foi uma iniciativa da deputada doutora Jane, que já foi delegada da polícia na RA. A Estrutural fica a menos de 10 quilômetros de Brasília e tem mais de 35 mil moradores. Já na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, um dos assuntos debatidos durante a reunião de líderes partidários foi a inundação de parte do campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, na Asa Norte. O encontro teve a participação da reitora da UNB, Márcia Abraão. Ficou combinado que a CLDF irá destinar recursos para a nova CAP e a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, com o objetivo de drenar as vias próximas ao campus. Já na terça-feira, 20 de fevereiro, uma audiência pública debateu a participação da comunidade cristã na educação. O encontro foi proposto pelo deputado João Cardoso. Ele disse ser importante que o tema da educação seja tratado de forma ampla, inclusive em relação ao papel dos pais na criação dos filhos. Ainda no dia 20, a Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável sabatinou Raquel Otília de Carvalho, que foi indicada pelo GDF para ser presidente da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do DF. O plenário da Casa aprovou o nome dela por 19 votos favoráveis. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou diversos projetos de lei. Entre eles, o Cadastro Distrital de Informações para a Proteção da Infância e Juventude. A proposta é do ex-deputado Rodrigo Delmasso. Os conselhos tutelares ficariam responsáveis pelo cadastro. Outro projeto que recebeu aval da comissão foi o programa Reintegra, de autoria do deputado Pastor Daniel de Castro. A pauta é voltada para assistência social aos moradores de rua. Brasília tem quase 8 mil pessoas nessa condição de vulnerabilidade social. O plenário da Casa aprovou durante sessão ordinária do dia 20 de fevereiro proposta de entrega do título de cidadão honorário de Brasília à vice-governadora Celina Leão. A aprovação foi unânime dos 16 parlamentares presentes no momento da deliberação da pauta. A proposta da honraria é do presidente da CLDF, o Wellington Luiz, e do deputado Pepa, que é do mesmo partido da vice-governadora, o PP. A homenagem será na manhã do dia 29 de fevereiro, no plenário da CLDF. Ainda no dia 20 de fevereiro, os parlamentares derrubaram 64 vetos do GDF em relação a projetos de lei dos parlamentares, entre eles uma matéria que trata sobre a reserva de 40% de vagas em universidades e faculdades públicas do DF para alunos que estudaram em escolas públicas da capital. Outro veto foi a de um projeto que garante o fornecimento de absorventes para pessoas em situação de rua. Todas as derrubadas de vetos você pode conferir em matéria publicada no site da agência CLDF. Já na sessão plenária do dia 21 de fevereiro, a educação foi um dos temas centrais com o retorno às aulas da rede pública do DF. O deputado Gabriel Magno pediu para que a Secretaria de Educação seja representada na comissão geral sobre o tema, que vai ocorrer na CLDF na semana seguinte. Já o deputado João Cardoso lembrou que há escolas em Sobradinho onde cerca de 90% dos professores são do contrato temporário. Já o deputado Thiago Manzoni reforçou uma proposição de sua autoria que permite o financiamento privado de equipamentos públicos. Ainda no dia 21 de fevereiro, uma sessão solene de autoria da deputada Jaqueline Silva homenageou a região administrativa de Santa Maria. A RA completou 31 anos. O evento ocorreu de noite no auditório da Escola Técnica de Santa Maria, que hoje tem cerca de 130 mil habitantes. A receita do DF em 2023
foi 10% acima do previsto no orçamento. Essa informação foi transmitida por representantes da Secretaria de Economia durante a audiência pública presidida pelo deputado Eduardo Pedrosa. O governo arrecadou ano passado 33 bilhões e 300 milhões de reais. Na noite do dia 22 de fevereiro, a deputada Paula Belmonte foi autora de uma sessão solene que homenageou os conselheiros tutelares. 220 novos conselheiros tomaram posse em janeiro. Eles já estão atuando nas 44 unidades distribuídas em 35 regiões administrativas. O mandato é de 4 anos, ou seja, até 2027. No dia 23 de fevereiro, a deputada Deise Amarilho promoveu uma solenidade de posse como procuradora da mulher na CLDF. Emocionada, ela disse que pretende conduzir a sua gestão com lutas e resistência em favor da vida e dos direitos das mulheres. A parlamentar lembrou que só no ano passado houve no DF 23 feminicídios. Entre outras personalidades, compareceram à cerimônia as deputadas doutora Jane e Paula Belmonte, a vice-governadora Celina Leão e a senadora Leila Barros. Ainda na sexta-feira, uma audiência pública realizada no auditório, de autoria do deputado Fábio Félix, debateu a execução orçamentária do Fundo da Criança e do Adolescente. Parlamentares criticaram o que chamaram de baixa execução orçamentária do fundo, que foi instituído em 1998 através de uma lei complementar. 2 mudanças foram realizadas na última semana nas lideranças de blocos parlamentares. O deputado Marcos Maciel é o novo líder do bloco formado pelo PSOL e pelo PSB. Antes a cadeira era do deputado Fábio Félix. Já o deputado Joaquim Roriz Neto é o novo líder do PL, que antes era representado pelo deputado distrital Tiago Manzoni. O líder tem a função de falar em nome da bancada ou do partido político em comunicado durante as sessões plenárias. Cabe a eles também indicar membros para compor as comissões permanentes e temporárias, como, por exemplo, as CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Além disso, os líderes orientam a bancada em votações e participam das reuniões do Colégio de Líderes. Confira agora como está cada liderança dos blocos parlamentares. O deputado Jorge Viana é o líder do bloco União Democrático. O líder do PP é o deputado Pastor Daniel de Castro. Yolando é o líder da maioria e do MDB. Joaquim Roriz Neto é o novo líder do PL. Chico Vigilante representa o PT. Paula Belmonte é a líder do Cidadania. Gabriel Magno lidera a minoria. João Cardoso representa o Avante. Max Maciel é o novo líder do PSOL e do PSB. E Robério Negreiros é o líder do governo. Tanto eu quanto o deputado Tiago Manzoni, o deputado Roosevelt, a gente é muito bem alinhado e a gente tem uma concordância em relação a esses pontos. E eu pretendo conduzir o PL da mesma forma que ele vem sendo conduzido, defendendo a família, defendendo conceitos liberais econômicos e marcando a nossa presença como o maior partido do Brasil que ele realmente é. É importante dizer que o Bloco PSOL-PSB, lá no início do ano passado, já tirou uma tarefa que a gente vai ter revezamento. Então chegou esse momento da gente assumir a liderança, que vai seguir o mesmo princípio que o nosso líder anterior, o deputado Fábio Félix, vinha fazendo. Primeiro, um compromisso com a população do DF, de fiscalizar, de ter eficiência na política pública, de fiscalizar os gastos com o orçamento público do DF e sendo oposição ao governo ibanês. No ano passado, uma professora da rede pública de ensino do DF foi afastada da Secretaria de Educação depois de ter um áudio divulgado com ofensas racistas a um estudante. No áudio vazado em redes sociais, a educadora diz que o estudante era preto, pobre e feio. Era preto, pobre e feio. Então, você quer ser burro? Ok, eu não preciso de estudo, não vem na minha aula. Eu não quero olhar para a tua cara. Tenho desprazer, você acaba com o meu dia. Não quero que eu esteja para tua cara. Você não faz nada, você só fica usando na aula. Na Câmara Legislativa, projeto de lei do deputado Pastor Daniel de Castro proíbe que indivíduos condenados por crime de racismo assumam cargos públicos no DF. As autoridades competentes devem verificar a existência de condenação no histórico dos candidatos. Caso seja constatada a condenação por crime de racismo, o candidato não poderá ser nomeado ou empossado no cargo pretendido.
racismo é um crime, né? Então, se a pessoa está cometendo um crime, eu acho certo ter certos privilégios cortados. Uma pessoa que tem uma atitude dessa não deveria estar ocupando um espaço tão importante, onde tem um papel muito importante na sociedade. Pessoas assim são pessoas esdrúxulas, que merecem qualquer tipo de punição. O racismo é um dos crimes mais hediondos que tem e não tem que ter nenhum tipo de... Acho que tem que ser uma pena realmente severa para esse tipo de crime. Fica muito fácil cometer o crime e depois ocupar uma vaga de pessoas que não cometeu. A proibição se aplica a todas as esferas do serviço público, incluindo cargos efetivos, comissionados e de confiança. O que é importante, para quê? Para a gente acabar com essa cultura da discriminação, do racismo. E nós não aceitamos nenhum tipo de racismo ou de injúria racial contra as pessoas. Então, isso aqui vem para coibir, porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de praticar o racismo e a injúria racial contra as pessoas. Esta especialista explica que atualmente a lei conhecida como Lei do Racismo prevê como conduta ilícita o ato de impedir ou dificultar o acesso ao cargo público por preconceito ou discriminação. Ninguém pode ser discriminado em razão da cor da pele. Para poder ingressar, não pode ser um critério de avaliação a cor da pele para você poder ingressar ou não num cargo, né, num trabalho. Segundo a advogada, o projeto em tramitação na CLDF pode ajudar na prevenção criminal. Hoje em dia, muitas pessoas almejam concursos públicos, né? E muitas das vezes essas pessoas têm atitudes na esfera individual que acabam atingindo a coletividade, como é o caso dos crimes de racismo e injúria racial. E essas pessoas acreditam que esses crimes não têm punição, mesmo após a equiparação do STF do crime de injúria com o crime de racismo racial. E acredito que esse projeto de lei ele pode trazer um ganho muito grande, porque se pessoas que praticam esse tipo de crime no individual, no escondido, essas pessoas não estão preparadas para lidar com o público. E querendo ou não, o serviço público ele lida com o público diretamente ou indiretamente. O projeto está em análise nas comissões da Câmara Legislativa antes de ser apreciado no plenário da Casa. Leonardo é sócio de uma startup que fornece aplicativos de videoconferência e comunicação instantânea para o mundo corporativo. A empresa digital foi criada em 2015, com recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e hoje atende o mercado nacional e internacional, disputando com as grandes do setor. A nossa startup ela começou com uma proposta de gestão eletrônica de documentos, mas depois de quase um ano ali patinando, a gente descobriu que a nossa proposta de valor, né, o problema que a gente queria resolver era formalizar a comunicação instantânea e permitir que as pessoas pudessem sair do WhatsApp para a comunicação corporativa e ter um lugar específico para a sua comunicação empresarial. A gente começou a desenvolver uma solução que era concorrente da Microsoft, com o Microsoft Teams, com o Slack, que são alguns players, né, que a gente concorre, mas logo em seguida a gente encontrou o nosso nicho, né, que foi se aliar a uma empresa americana e fazer uma joint venture, né, uma parceria com essa empresa americana para atender um nicho específico de empresas. E hoje, né, a gente pode ter a alegria de compartilhar com uma empresa brasiliense, nascida aqui em Brasília, apoiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, está em mais de 50 países com a sua tecnologia. Incentivar empreendimentos de sucesso como esse é o objetivo de um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa. A proposta é da deputada Paula Belmonte e cria um novo marco legal no DF para o desenvolvimento de startups e de atividades de ciência, tecnologia e inovação. A parlamentar também quer gerar mais empregos e qualificar a mão de obra local, despertando o interesse e a criatividade dos jovens. Hoje nós temos um setor extremamente amplo, com possibilidades de emprego. O que fez com que a gente pudesse fazer esse projeto de lei é estimular os jovens a entrar no setor de tecnologia, para profissionalizá-los, para que eles possam ter esse pensamento empreendedor e estimular a economia e, principalmente, fazer com que mais jovens estejam no mercado de trabalho. A iniciativa prevê instrumentos para aproximar os setores públicos e privados, como o contrato público para a solução inovadora e a criação de um ambiente regulatório e experimental, conhecido como Sandbox.
A nossa intenção é fomentar as startups, fomentar que a tecnologia ela esteja presente no nosso dia a dia, principalmente sendo uma política de Estado para trazer uma maior fiscalização e uma maior transparência e uma otimização. Para o presidente da Associação de Startups e Empreendedores Digitais, esses novos tipos de contratação entre órgãos públicos e empresas de tecnologia são fundamentais para impulsionar os negócios que dependem da inovação. Contratações públicas de soluções inovadoras, que é a modalidade hoje melhor para que empresas e os próprios órgãos consigam adquirir inovação. Porque inovação você não consegue redigir, você não consegue prever. Hoje, como é que funciona? Qualquer órgão pode definir uma dor, ele traz isso como um chamamento e as startups vêm propor a solução disso. Brasília está no centro do poder, existe o governo federal, estadual, existem autarquias, economia mista, vários órgãos públicos, e a gente não pode deixar de considerar esses atores como cliente. E as startups que estão aqui, elas podem acessar esse tipo de cliente. Em uma pesquisa com 101 municípios, a capital federal saltou do 69º para o 4º lugar no ranking das cidades mais empreendedoras do país. 4 pontos foram fundamentais para essa colocação: a infraestrutura, o mercado, a cultura empreendedora e o acesso ao capital. Já os pontos negativos foram o ambiente regulatório e o capital humano. Para esta especialista, são exatamente esses 2 obstáculos que o projeto busca superar. Na verdade, uma regulamentação é importante em qualquer área que a gente trabalhe, né? E na parte de startup, essa ideia já surgiu na década de 80, 90 e nada tinha como legislação. Então, isso tudo é muito importante, tanto para o Brasil como um todo, quanto para Brasília, para incentivar o empreendedorismo, a inovação, mais possibilidade de empregos, numa época que a gente tem uma necessidade muito grande de empregar as pessoas, né? Então é importantíssimo o apoio de uma legislação específica para startup. Brasília é considerada uma terra de inovação e com novas regras e mais estímulos, a expectativa do setor é que o ambiente de empreendedorismo prospere ainda mais. Acho que desde a origem da cidade, né, Brasília foi criada através de um concurso, ela se desenvolveu, foi 50 anos em 5. Eu acho que na natureza do candango do brasiliense já existe isso, essa criatividade. E até para empreender. Por mais que o serviço público esteja estabelecido aqui, essa nova geração, os millennials, eles não se conectam, na maioria das vezes, com essas vagas, essas oportunidades de emprego tradicionais. Então, a gente tem visto um movimento se estabelecer. Aqui a educação do brasiliense também é muito forte, a gente tem uma concentração de mestres e doutores muito alta. Então, são vários fatores que impulsionam Brasília para essa posição. Bike, camelo, magrela. São muitos os apelidos para a tradicional bicicleta. O veículo tem muitas funções: locomoção, passeio, saúde. Mas uma lei de autoria do deputado distrital Robério Negreiros propõe ir além, unir todos esses conceitos à ideia de conhecimento e de experiência sustentável de visitação em Brasília. O GDF sancionou esse ano a lei que institui o cicloturismo em Brasília. A medida prevê diversas ações para desenvolver a área, como traçar rotas, instalar sinalização e mapear atrativos turísticos para esse segmento da economia. Ela coloca diretrizes em relação ao Estado para que ele possa identificar os atrativos turísticos envolvendo essa questão do modal da bicicleta, que se possam empresas investirem em expedições, envolvendo não só a malha urbana, que envolve dessas ciclofaixas, como essas expedições que envolvem até a questão da mountain bike, que se colocam nas áreas rurais aqui do Distrito Federal. Este empresário tem um comércio de turismo urbano com passeios de bicicleta na área central de Brasília.
Ele diz que esse segmento da economia está crescendo e com a nova política proposta pelo deputado distrital Robério Negreiros, a tendência é ganhar ainda mais fôlego. No ano passado, a gente fez quase 12 mil quilômetros, 11.842 quilômetros de pessoas que quiseram conhecer Brasília aqui dentro. Levar as pessoas para a Catedral, levar as pessoas para a Igrejinha, para o Memorial JK, o Clube do Choro. O Clube do Choro virou solo sagrado. A gente já levava as pessoas lá. Mas aí o Paul McCartney veio e fez aquele lugar virar um lugar para o mundo inteiro. A gente consegue, de bicicleta, perceber a cidade de um jeito diferente. A bicicleta é um caminhar mais rápido. Você percebe de um jeito diferente um edifício, um sítio, uma quadra. A malha cicloviária de Brasília tem quase 700 quilômetros de extensão, passando por 30 regiões administrativas. É a segunda maior do país. A RA com o maior comprimento dessas vias é o plano piloto, com 140 quilômetros. E há projetos para ampliar ainda mais, inclusive interligando as diferentes regiões administrativas. O Distrito Federal tem melhorado muito, mas precisa melhorar muito mais para que haja essa integração das 35 cidades. O Distrito Federal não é só o plano piloto, nós somos 35 cidades para que existem pessoas que saem de outras cidades satélites e vêm trabalhar no plano. Este atleta de ultraciclismo, por muito tempo pedalou entre a casa dele, em Ceilândia, e o trabalho na Asa Norte, uma distância de cerca de 35 quilômetros. Além de ser uma forma de treinar, ele destaca os benefícios para a saúde ao realizar essa prática. Tem um estudo que fala que 20 minutos de bicicleta, a pessoa já deixa de ter vários problemas, entendeu? Problema de pressão, entendeu? Outra coisa que fala que a sua panturrilha é o seu segundo coração, entendeu? Então, se a pessoa faz 20 minutinhos ali, às vezes na rua, num parque, 20 minutinhos é suficiente para todo mundo dar aquela trabalhada tanto na questão pulmonar, no cardio, entendeu? E eu recomendo todo mundo que pratique, entendeu? Venha para o nosso meio do ciclismo aí, galera. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.